boa noite todo mundo, sejam muito bem-vindos. Só me apresentando aqui, eu sou a Laura Valente Alves, aluna do terceiro ano de RI da Facamp e estagiária do CERI, Centro de Estudos e Pesquisas em Relações Internacionais da Facamp. E mais uma vez, gostaria de lembrar a todos que esse evento está sendo gravado e posteriormente será disponibilizado no nosso canal do YouTube, CERI Facamp. Então, por favor, se inscrevam para não perder nenhuma novidade e curtirem muito o nosso conteúdo. Mensalmente, o CERI organiza uma live para os alunos do curso de RI com o objetivo de apresentar uma área da atuação do profissional de relações internacionais. Hoje, nós vamos abordar sobre as oportunidades de mestrado e bolsas de estudos no exterior. E temos 3 convidados muito especiais. Dou boas-vindas a Lara Crivellaro, diretora da EFIG Educacional. Lara é socióloga e especialista em educação, e por meio da EFIG oferece programas de educação internacional, focados em formação acadêmica, profissional e pessoal. E também dou boas-vindas a Giovana Mansur e Rafael... Ai, desculpa se eu falo seu sobrenome errado, Zangiacomi. Ambos formaram em Relações Internacionais pela Facamp, na turma de 2018, né? São nossos veteranos, e atualmente fazem mestrado em Ciência Política e Relações Internacionais na Universidade Nova Lisboa, na cidade de Lisboa, em Portugal. Nós agradecemos a presença e disponibilidade dos 3 convidados para a nossa conversa no evento de hoje. E, primeiramente, a Lara vai nos contar mais sobre como funcionam os processos seletivos em universidades internacionais e apresentar algumas oportunidades. Depois, a Giovana e o Rafael vão dividir as experiências deles com a gente. Fiquem à vontade para mandar perguntas no chat, levantarem a mão, por favor, não tenham vergonha, o evento é para vocês. Eu passo a palavra agora para a Lara. Lara, o seu microfone está no mudo. Isso mesmo. Parece que eu nunca fiz uma live na minha vida. Eu estou até cansada aqui, de bunda quadrada, de tanto que eu já fiz live no último 1 ano e meio. Mas é assim, a gente tem que se adaptar à realidade, né, gente? O que eu queria agradecer a Laura pelo convite, a professora Patrícia, a Thalita, que nos estão presentes aqui, e dizer que é uma grande honra. Eu tenho muito carinho pelo curso de RI, pela Facamp. Eu vi a Facamp crescer, na verdade, nascer, né? Era aluna da Unicamp e contemporânea aí do professor Rodrigo Sabatini, e ao longo desse tempo a gente teve aí vários projetos em comuns, inclusive da EFIG com a Facamp, para vários programas internacionais que nós levamos os alunos. A professora Patrícia até acompanhou aí alguns grupos, mas a gente espera que em breve tudo volte. Já temos de novo previsto aí para janeiro uma turma de relações internacionais. Quem sabe a gente consegue formar esse grupo naquele programa de Estrasburgo e França e Alemanha que a gente já fez com vocês antes. Enfim, eu acho que essa experiência internacional ela é muito importante. E vocês todos pegaram um momento no mundo aí muito difícil para estarem na universidade, né? Mas eu acho que tenho certeza vocês todos são novos e vão poder aproveitar agora esse retorno, sabendo que o que nós estamos vivendo é agora o novo normal, né? Nunca mais vai ser como antes, né? Mas eu acho que a gente tem que se adaptar. E essa adaptação ela faz parte desse processo profissional na vida da gente o tempo inteiro. E vocês escolheram um curso que é um curso que vai falar com o mundo sempre, né? Ou pelo menos tem que ter um olhar voltado para o mundo. E para as questões todas que diz respeito à questão social, à questão ambiental, à questão econômica, todas as questões que envolvem aí os diferentes países. Então, essa vivência internacional, essa experiência internacional, ela é muito importante, muito rica, né? A EFIG ela nasceu de uma experiência internacional minha. Eu sempre tive um olhar muito atento para essa questão dos diferentes. Eu sou socióloga, então sempre a questão da cultura do diferente, né, do outro, sempre foi uma grande paixão. E a vontade de viajar sempre esteve presente aí na minha vida. E
eu, quando assumi uma diretoria de pós-graduação, eu imaginei que numa universidade, eu falei, poxa, mas os alunos tinham que ter a oportunidade de conhecer outros lugares, ou pelo menos ter uma vivência. E eu fui diretora de pós-graduação da Metrocamp, que é uma faculdade aqui em Campinas que tem um perfil diferente da Facamp, porque são alunos trabalhadores que estudam em período noturno, e que, na grande maioria das vezes, é a primeira graduação da família, né? Porque ninguém antes teve uma oportunidade de fazer uma graduação. E são alunos que, para ter acesso a essa experiência internacional, estava muito distante da vida deles, e já era pós, né? Então, o que eu podia fazer para ajudá-los a ter essa experiência e, portanto, abrir mais as portas do mundo para eles? E na época eu tinha amigos que estudaram na Unicamp comigo e que cada um foi para um lugar do mundo, ou foi ser professor de uma universidade, ou foi trabalhar numa empresa. E aí eu comecei, então, isso em 2004, eu comecei a combinar com eles, viu, você está aí na Espanha, será que você não organiza aí algumas aulas para eu levar os meus alunos uma semana, para eles ouvirem professores de diferentes áreas falarem? Será que você não arruma um lugar para meus alunos ficarem, um hostel ou uma casa, um apartamento alugado, e a gente põe todo mundo? E com isso eu consegui levar grupos de 30 pessoas que pela primeira vez estavam saindo do Brasil, numa oportunidade única, assim, mega barato, porque a gente foi fazendo, espremendo e fazendo. E aí saiu outro grupo que era da pedagogia, o outro grupo de gestão ambiental, o outro grupo de gestão de empresas e negócios, e assim o curso de pós da Metrocamp naquele momento foi crescendo e foi tomando corpo, porque tinha módulos internacionais. E aí a gente foi para a NASA, nos Estados Unidos, para a área de tecnologia, mas o povo não falava inglês. Então eu precisei arrumar tradutor o tempo inteiro para tudo que estava acontecendo, contar para os alunos. E isso foi muito importante na vida de cada um deles. Eu ainda tenho muitos contatos com essas primeiras turmas e eu percebo quanto isso fez a diferença. Então, eu acho que vocês vêm de uma instituição muito privilegiada, de famílias também privilegiadas por poderem estudar na Facamp, que é uma das melhores instituições de ensino superior do Brasil, e num curso que fazer uma pós fora é muito importante para essa complementação. E isso não significa a gente ter dinheiro. Quando eu falo privilegiado, não é no sentido de meu pai pôde pagar, porque tem muita gente que tem dinheiro, mas não aproveita as oportunidades. Eu estou dizendo no sentido de ter privilegiado por ser uma faculdade de período integral, por vocês terem a oportunidade de ter os melhores professores numa carga horária que a Facamp é imbatível com qualquer outra instituição, mesmo que pública do Brasil, uma carga horária muito superior, então forma um profissional muito completo, e que com isso vocês saem na frente. Então todos saem de lá falando realmente muito bem inglês, porque a Facamp privilegia isso. É uma formação muito completa e que eu diria equiparável a instituições da Europa e dos Estados Unidos que eu tenho nesses anos todos, porque a EFIG nasceu, como eu disse a vocês, de fazer esses grupos absolutamente amadores, mas eu aprendi de lá para cá e a gente fez coisas assim muito legais e programas super inéditos para os alunos. Eu era professora universitária, nunca pensei em ser empresária. Aliás, acho que eu nem sou ainda empresária. Quem cuida do negócio como negócio ainda tem um diretor para isso, porque eu estou sempre com a cabeça nos projetos pedagógicos que envolvem a empresa, mas isso é a minha verdadeira realização. E eu acho que vocês, então, por estarem numa instituição que privilegia vocês nessa formação, não é impossível que vocês concorram a bolsas e tenham currículo para isso. O que eu vejo que falta, gente, ainda, tanto na Facamp como em qualquer outra instituição de ensino no Brasil, é o aspecto organização de portfólio.
Os alunos do Brasil, eles não aprenderam ainda que o que eles precisam é se apresentar. E ninguém se apresenta simplesmente com um boletim, né? Um conjunto de notas não é apresentar, não é se apresentar. Mas ao longo de um curso vocês fazem um monte de projetos, vocês apresentam trabalhos, vocês fazem FAMU, que é fantástico e que é super diferenciado. Vocês têm jornal, vocês têm um centro de estudos na área de relações internacionais. Isso tudo precisa ir compondo um portfólio digital que vocês ainda não acostumaram a fazer. E a hora que vocês querem um projeto ou um prestar para uma bolsa internacional, a primeira coisa que eles querem saber é quem são vocês? O que você fez? Qual é a sua história de vida? E não é um monte de documento que prova quem é você, porque eles querem ver o aluno como um todo, de forma holística. Então, trazer a sua história, contando seus vídeos, suas fotos, seus documentos, seus projetos, seus trabalhos de faculdade, seus estágios, tudo isso reunido num lugar onde você possa depois mandar um link para alguém que vai te avaliar, é, sem dúvida nenhuma, um grande portfólio. Mas isso não é culpa da Facamp, não é culpa de nenhuma instituição de ensino do Brasil. É culpa do nosso processo seletivo para as vagas. Aqui no Brasil, a gente não faz esse processo holístico de avaliação. Como é que se avalia um aluno para uma graduação? É o Enem e o vestibular, né? Como é que você avalia o aluno que vai entrar num mestrado na Unicamp, por exemplo, que é concorridíssimo, né? É um projeto de pesquisa. E depois você pode até fazer uma entrevista. Mas, de fato, não é uma avaliação completa e holística da história desse aluno. É o que ele falar na entrevista relativa ao projeto que ele acabou de apresentar. E aí, por isso, a gente percebe que a gente não está assim, super apto ou super pronto, porque muitas vezes não sabemos vender o nosso peixe. A gente não sabe fazer a nossa autopropaganda. E é isso que a gente precisa aprender a fazer, né? Bolsas, gente, existem muitas. Então, assim, para dar só como exemplo para vocês, tem uma bolsa de um programa oferecido pela American University, em Washington, que é voltada para estudantes internacionais que querem fazer pós-graduação nos Estados Unidos. Ela chama-se Bolsas Emerging Global Leader, ou seja, ela é uma bolsa para países emergentes. É uma bolsa de $66 mil americanos anuais. Tem uma outra bolsa, Science Ambassador Scholarship, que é apenas para mulheres que querem ir para a área de ciências, tecnologia, engenharia, matemática. É um projeto da Cards Against Humanity. Tem o prêmio Viva o Seu Sonho, que é um prêmio de $10 mil de bolsa de estudos voltadas para mulheres que sejam mães, chefe de família, que tenham baixa renda e estejam cursando ou tenham sido aceitas em curso de graduação no Brasil. Outras bolsas, por exemplo, da OEA. A bolsa da OEA é para algumas universidades americanas selecionadas e abertas para brasileiros que têm interesse em fazer pós-graduação nos Estados Unidos. Bom, a Science Pool tem bolsas fantásticas. Uma delas é a bolsa Emily Bontme, que ela é oferecida anualmente para estudantes do mundo inteiro que têm interesse em cursar pós na Science Po, né, que é uma universidade francesa voltada para ciências políticas e sociais, localizada em Paris. Tem a Minerva School, que é uma outra bolsa de $10 mil. Enfim, gente, eu poderia ficar falando aqui, bolsa do governo do México, do British Council. British Council tem bolsas super legais e que cobrem muito bem as universidades inglesas. A Universidade de Tel Aviv, o Rotary tem programas muito legais também de bolsas. Agora, isso tudo a gente sempre tem no site da EFISG disponíveis, né, esses links, e vocês
Agora a gente está fazendo uma alteração no site, mas no máximo em 10 dias isso volta, e a gente sempre tem lá disponíveis no blog da EFIGE as oportunidades de bolsas abertas. É importante sempre acompanhar, porque tem bolsa que a gente nem... Outro dia apareceu uma bolsa da... como chama aquela cantora México-americana lá? Rihanna, né? Rihanna, o nome da cantora? Acho que é Rihanna. É uma fundação dela que dá bolsas para mulheres latinas, enfim, muito específicas, né? E que muitas vezes acaba não tendo nem procura, porque não tem divulgação, porque aquele perfil de pessoa não aparece. Então, a gente tenta sempre disponibilizar as informações das bolsas disponíveis no mundo para os alunos e acompanhando o nosso blog sempre que vocês quiserem, vocês vão poder saber e ver o que tem lá. Mas a gente tem, recentemente, nós fechamos com a EU Business School, que é uma instituição da Europa, que tem campus em Barcelona, em Genebra, em Paris. Nós fechamos uma parceria com a Facamp, muitíssimo interessante. Eu não sei nem se a Patrícia já está sabendo dessa parceria, Patrícia, mas é uma parceria em que os alunos que fazem o curso de graduação na Facamp, que se quiserem ter um diploma também europeu, podem fazer mais um ano, depois de formados na Facamp, fazer um 5º ano na EU Business School e ter um diploma completo europeu. E aí já entra direto, tem acesso direto ao programa de pós e mestrado deles. Nesse programa, tem um dos campos deles em Genebra, e eles são muito ligados à ONU, né, e outras organizações não governamentais que têm tudo a ver com o programa de RI. Então, nesse do degree que eles chamam, os alunos fazem um ano, né, ou dependendo, se não for de RI, pode ser um outro curso, talvez no máximo 3 semestres. Na verdade, são 3 terms que eles falam, então é um ano, e obter uma segunda graduação, que pode ser em RI, mas pode ser também em economia, pode ser em outra área dos cursos que eles têm, mas com mais um ano. E os alunos que quiserem fazer um MBA e um mestrado, ou master ou MBA, têm admissão direta, né, os alunos todos da Facamp, com um desconto de 10%. É uma instituição que eles têm em francês, alemão e espanhol, então ela está em Munique, ela está em Genebra, ela está em Barcelona, e que tem assim um network internacional fantástico, né? Os professores deles são presidente da Nestlé, presidente de bancos, top essa instituição. Eu diria que da Europa é uma escola de negócios privada, como a Facamp. Ela tem um DNA muito parecido com a Facamp, né? Não é uma instituição pública, ela é voltada para business, para o mundo corporativo, o mundo dos negócios, mas ela é super alto assim, o nível dela e do reconhecimento do diploma. E é, sem dúvida, uma outra excelente oportunidade para os alunos da Facamp que querem fazer um mestrado e que têm essa oportunidade. Com uma seleção, todo mundo tem acesso direto à pós e já tem 10% de desconto, mas pode conseguir ainda mais numa entrevista, num processo aí, contando um pouco mais sobre vocês. Eu tenho um videozinho aqui, acho que posso compartilhar. Claro, Lara, fica à vontade. Eu acho que para vocês, pelo menos, terem uma ideia, né, do que a gente está falando. Deixa eu compartilhar aqui.
Só um minutinho. Eu abri aqui o... Vocês estão vendo já o vídeo? Estamos vendo, sim. Tá. Eu vou pôr aqui. Ai, será que eu compartilhei o som? Tá, tem som ou não? Eu acho que não. Não. Então, pera, que eu vou ter que tirar e compartilhar de novo, porque eu não cliquei o botãozinho do som. Tá bom. Compartilhar som. Muito bem, agora vai. Oi? One of the things that I really liked about this MBA course is precisely that you could choose a major that you wanted to specialize in. Getting the degree in English is very important because it opens the doors internationally. The MBA is a globally recognized diploma. The MBA at EU Business School offers you a core set of programs. It gives you the stable program that is expected by employers around the world. At EU Business School you can go further. You can actually specialize in different areas that interest you. You can begin different times in the year, 3 times. Usually the program lasts a year to a year and a half. The MBA program allows you to choose between full-time and part-time, as well as study online, and you will finish with an internationally recognized diploma. The EU Business School is located in countries and in cities where the economy is dynamic, where employers are looking for new, young, talented people. I would say there's a couple of things that we excel at. One is the fact that we have small classrooms, that the students are able to have access to the professors, do hands-on experience in the classroom. And the other thing that we focus on a lot at EU is allowing the students to have experiences outside of the classroom. We usually either have a guest speaker come to talk to the students, or we have a company visit so that students can learn by doing and by asking professionals in the field. One of the highlights of my time in the EU was the job conference, where I attended a workshop that spoke about how to be an entrepreneur by one of the Forbes 30 under 30. The program allows you a networking opportunity that is rare in schools. MBA students all come in with their own real-world experiences, so it makes it that the classroom is much more dynamic, because usually we have somebody in the classroom that can give us a real-world experience of themselves, and they're able to apply it much more easily. Definitely one of the advantages here at EU is how the teachers have real-life work experience, working at multinationals, working at an executive level. One of the biggest benefits that I see for the students is the diversity that they have. Not only are a lot of them living outside of their own country, but within the classroom they're meeting people from all over the world and learning to work with people from all over the world. What I love about the EU Business School is the people, because I think last term we had 16 or 17 different nationalities in our class, and besides getting the degree, the most valuable thing was having the best network as possible, and EU Business School has this. Pois é, gente. Então, assim, eu acho que vocês hoje têm muitas oportunidades. Ops, espera lá. Pronto. Vocês têm muitas oportunidades, eu acho super importante aproveitarem o fato da internet trazer o mundo na palma da nossa mão, né? E essa pandemia fez a gente ficar ainda mais próximo, apesar de distantes, né? Muita coisa virou mais acessível virtualmente. Então, o meu conselho a vocês é procurarem, porque existem muitas oportunidades e, assim, com certeza tem uma sob medida para você, para o que você quer, para o teu bolso, para o que você tem interesse, e não deixem de ter essa experiência internacional, principalmente porque vocês escolheram um curso que é internacional, e eu acho que para um profissional do futuro, ter essa experiência passa a ser cada vez mais inevitável e super exigente, né? É isso, gente. Contem comigo, eu estou à disposição.
Meu e-mail é lara@efige.com.br. Se quiserem me procurar para um bate-papo, para saber um pouco mais de oportunidades e bolsas, eu sempre estou à disposição. E é isso. Muito obrigada, Lara, foi muito esclarecedor. Tô recebendo várias mensagens agora no privado, muita gente já querendo fazer. E me perguntaram de forma anônima para perguntar para você em relação aos preços. Quais seriam as condições dessa bolsa? Se teria a oportunidade também de trabalhar enquanto faz o mestrado? Se você puder falar mais um pouquinho sobre isso. Então, esse especificamente, gente, eu peguei agora até de última hora aqui para passar para vocês, porque eu imaginei falar genérico, mas aí eu me lembrei dessa assinatura, desse convênio que a Facamp fez, que foi muito recente, a gente acho que nem teve oportunidade ainda de divulgar internamente, mas vai depender se você tem passaporte europeu, se você não tem passaporte europeu. Eu acho que cada term custa... Eu vou chutar aqui, tá? A gente tem que ver também o curso, certo? Mas ele está girando entre 4 e 6 mil euros. Então, precisaria daí olhar... E é possível trabalhar, porque vai com bolsa, vai com visto de estudante. Então, vocês têm, sim, o direito de trabalhar meio período. Como eu disse, é uma instituição de business, mas que coloca no mercado super bem posicionado os alunos, porque a própria instituição já tem as parcerias de empresas, e parte do programa é prático, então, em termos de network, em termos de currículo, é sem dúvida interessante. Mas, de novo, eu não estou aqui para fazer propaganda dessa instituição. É que eu me lembrei, né, que tem essa, mas assim como essa, tem outras oportunidades e também bolsas em que a Bolsa Erasmus Mundo, por exemplo, é uma que vocês precisam ficar atentos, né? Programa Erasmus, fiquem atentos a esse programa Erasmus, porque sempre tem abertura, pelo menos uma vez por ano, para uma área específica, e os brasileiros também podem ser contemplados. Outra bolsa, outro que também disponibiliza bolsas interessantíssimas, é aquele Santander, o programa de bolsas do Santander, Universia, também muito legal, e assim, tudo isso vocês precisam ficar ligados, porque tem prazo, né? Mas o que eu recomendo é que não desanimem se o problema for bolso, porque as oportunidades existem. Agora, organizem os portfólios digitais, organizem a sua história, contem quem são vocês, porque isso vai fazer a diferença na hora de aplicar. Perfeito, Lara, muito obrigada. Já fiz até aqui várias anotações. Eu vou passar para a Giovana e o Rafael agora, aí o resto das perguntas a gente responde quando terminar, tá bom? Tá bem, gente. Obrigada. Olá. Olá, pessoal, tudo bem? Começo a agradecer primeiro a Lara, né, pela conversa, e a Laura, a professora Patrícia, Thalita e Felipe pelo convite, para a gente estar aí conversando com vocês. Sim. E, como que a gente pode começar, né? Como que começou esse interesse nosso em querer fazer tipo, um mestrado, né, em sair do Brasil? Na verdade, ele começa já em 2018, no nosso último ano, né, na Facamp, de Relações Internacionais, porque nós conseguimos bolsa para fazer o intercâmbio pela Facamp no programa, se não me engano, da EFIDE também, que era para Portugal, para Coimbra, fazer um curso breve que era em Direito e União Europeia, né, um nome bem grande. Direito à União Europeia, Cidadania, Globalização. Globalização. E eu fiquei assim, para mim foi uma experiência ótima, assim, fiquei muito feliz que era a primeira vez que eu saía do Brasil, e nós fomos, né, até Coimbra, fizemos o curso, e lá em Coimbra, eu, a Gi, e mais o Danilo, colega nosso também de Relações Internacionais, que foi conosco, a gente mandou um e-mail, né, para a coordenadora do curso de Relações Internacionais de Coimbra, e pedimos para um dia para a gente conversar com ela e trocar algumas informações, né. Aí nós fomos lá um dia na coordenação, nos encontramos com essa professora, com a coordenadora, e ela explicou mais ou menos como funcionava para você aplicar nos mestrados aqui em Portugal, o que precisava, e a gente apresentou também um pouco dos projetos de mestrado futuros que a gente tinha, a gente perguntou se encaixava
com o programa deles, ela disse que sim, assim, foi bem bacana, assim, para conhecer mesmo, essa conversa com a coordenadora e o intercâmbio, sim, para a gente conhecer mesmo como que funcionava ali a dinâmica da universidade, né, e tudo mais. E isso deixou a gente com muito interesse, né, em fazer o mestrado. A gente sempre quis fazer o mestrado. Eu sempre fui interessado na área acadêmica, né? E a gente também sempre gostou muito das organizações internacionais, né? Mas organização internacional, sim. Então, o mestrado já É, era um... e para os Vamos dois, fazer. o mestrado ele é muito importante, né, para essas duas áreas. E daí, lá em 2019, nós fomos ver daí as opções, né, para nós fazer o mestrado por fora. A gente começou a pesquisar, né, vários mestrados, jogando no Google mesmo, vendo a nossa experiência. E aí a gente acabou optando por Portugal, não só pela experiência em 2018, mas também por uma série de fatores que ajudavam, porque a gente queria fazer já no mesmo ano, né, em 2019, o quanto antes de já entrar no mestrado, né? E um desses fatores, por exemplo, a questão da língua, que também é uma coisa que facilita muito, né? E Custo de vida. o custo de vida em Portugal é muito barato, ele é um dos mais baratos da Europa, né? Então agora a gente está com esse problema com o câmbio, né, que os brasileiros, o real valorizou bastante, então é uma opção muito, muito importante, assim, de você levar em conta, né? E também a maior parte das universidades, eles não pediam também o TOEFL, né, ou qualquer outro comprovante, assim, de inglês, né? Que era uma coisa que para a gente tirar e ir atrás ia demorar mais um pouco. Então, como a gente queria fazer isso da forma mais rápida possível, né? A gente estava vendo como que o Brasil estava andando, né? E também a questão de a gente, vocês devem estar sabendo, né? Tipo, vocês acompanhando, né? As bolsas para a galera de humanas aí no Brasil tá cada vez, né, tá inexistente praticamente. E em Portugal tem uma variedade bem grande de bolsas, tipo, não tem várias fundações por particulares mesmo. E a Lara também falou da Bolsa de Santander, inclusive uma bolsa que eu consegui quando entrei para cá, ela é muito boa. Tem também bolsa para curso de inglês, para uma série também de outras atividades, né? Essa do Erasmus é muito boa também, eu recomendo que vocês procurem, vão atrás, que quando vocês tiverem interesse, né, e vierem para cá para a Europa, vocês também podem fazer esse Erasmus. E é muito legal, porque você pode fazer várias especializações em vários países da Europa, né? E tem um colega nosso do mestrado que ele foi para Montenegro, vocês terem noção. Ele foi fazer eu não lembro qual era a especialização, mas era em relações internacionais, ele foi a Montenegro. O legal é que dentro do mestrado, na maioria daqui, você pode fazer outros intercâmbios e passar outros semestres fora. Então, tem várias pessoas que fazem isso, então dá para aproveitar bastante. E você tirar alguns meses, ou mesmo as férias, para poder fazer um intercâmbio para outro país, né? Ou tem até aqueles intercâmbios que você às vezes você tem aulas em 3 países diferentes, sabe? Você tem 2 meses eu lembro que eu vi um que era 2 meses na Alemanha, né? Depois 2 meses para Holanda e 2 na Itália, assim. Sim, tem vários. Eu queria ir para Palestina conhecer, e tinha um outro, mas não deu por causa da pandemia. Mas tem sempre essas opções. E nós escolhemos Lisboa, né? O curso da Universidade Nova de Lisboa. E aqui na cidade, eles têm muito estágio também no Ministério das Relações Exteriores daqui. É o Ministério dos Negócios Estrangeiros, para estudante de RI. Então, tem estágio curricular, que você, em vez de fazer a tese, você faz um estágio, ou você tem um estágio profissional, que você pode ir nas diversas delegações. Então, a Lisboa foi legal por causa disso. E também o nosso curso é noturno, então, para quem tem a dificuldade aí com dinheiro, e, enfim, o curso era noturno, então dava para trabalhar. E que mais? Aqui tem sedes de organizações internacionais, a gente até trabalhou na Anistia por um tempo. E aí foi, acho que... É um começo, assim, né, para você tipo, entrar. Às vezes, se você tem interesse em, sei lá, em fazer mesmo após o doutorado em alguma outra instituição, seja, tipo, fora, né, não só em Portugal, sei lá, na Alemanha, Inglaterra. Às vezes você começando por Portugal é uma porta de entrada, né, porque você conhece muita gente. Lisboa tem muito, assim, tipo, estrangeiro, e nas universidades também tem uma quantidade muito grande de estrangeiros. Às vezes a gente tinha turma que tinha pessoal da Hungria, da Polônia, da Alemanha, e era muito interessante, assim, você fazer esse intercâmbio. O legal disso, você estar numa universidade europeia, é esse intercâmbio, assim. Mesmo, tipo, seja na universidade mesmo, ali na convivência acadêmica, seja nas festas, assim, tipo, tem muita gente de fora, muito estrangeiro, tipo, você faz amigos de outros países, né, e, tipo, e você acaba tendo essa troca, assim, cultural bem bacana também. Sim, eu estou vendo aqui a pergunta da Laura. Então, vamos mais para o específico. O processo seletivo para entrar no mestrado foi em março, começa mais ou menos em março.
eles têm várias fases. Então, tem a primeira fase, tem todas as vagas, a segunda para o que sobrou, e a terceira para o resto do resto, que foi o que a gente fez. E o que eles pediram? Eles não pediram a preparação da pesquisa em si, eles pediram o nosso currículo, o histórico de notas, cartas de motivação e documentos pessoais, né? O passaporte. E o certificado, né, que terminou a faculdade diploma, no Brasil. passaporte, o histórico escolar. Foi. E um currículo, né, também. E foi só. Mas todos esses documentos têm que estar... A carta de motivação é importante, né? Sim. Isso, a gente já chega. Para qualquer emprego, para qualquer coisa aqui, carta de motivação é sempre obrigatória. E, sim, foi... E também lembrar também todos os apostilados, né? Os documentos todos apostilados. Isso depois que tinha visto. E para essa não precisou da preparação da pesquisa, a gente teve 2 anos, então o primeiro foi de aulas e preparação de um projeto de tese, e o segundo foi para a tese em si. Isso é legal, que essa é uma diferença aí do Brasil, porque geralmente eles pedem, né? Você já ter o projeto ali pronto, né? E aí você faz a prova para entrar no mestrado, aí se você passa, apresenta o projeto, e daí tem que ir atrás do professor, um processo um pouco mais complicado às vezes. E aqui ele é muito mais tranquilo, né? É muito mais fácil porque você constrói o seu projeto de mestrado quando você já está dentro do mestrado, quando você entra nele. Você constrói ali com os professores e tudo mais. Isso é bem legal, bem interessante também. Acaba facilitando, né? Agilizando também. Porque às vezes o pessoal às vezes fica muito tempo fazendo o projeto, né? Tipo, do mestrado, e enquanto isso fica ali meio perdido, né? Esperando começarem as provas para entrar no mestrado no Brasil, né? E fica aquela coisa, né? Que já é um pouco mais agilizada, assim, um pouco mais fácil. Sim. E aí, que mais? Pra gente passando. O legal também daqui foi porque a gente descobriu depois que fica 5 anos de residência aqui em Portugal, você consegue tirar a nacionalidade. Então, dá para tirar um passaporte e aproveitar o resto da Europa para ir trabalhar em alguma organização, enfim, estudar, enfim. Abre um mundo de possibilidades em só 5 anos, então também vale muito a pena. E, sim, o Rafa conseguiu a bolsa, né? Sim, eu consegui na Bolsa Santander, que a Lara estava até falando, ou no Beca Santander. É muito legal, tipo, vocês darem uma olhada colocar, às vezes, se tiver interesse, né, em Portugal, santander.pt, ou mesmo na Espanha, tem muita variedade, assim, de bolsas. Tem desde as mais específicas, assim, para, sei lá, tipo, alunos que vieram, tipo, da América Central, sabe, até alguns mais gerais, assim. E tem para todas as áreas, seja de humanas, de exatas, e sempre coloca Becas Santander no Google ali, a primeira opção que aparece, já dá uma investigada. Eu consegui por lá. E tem também várias opções também de fundações, muitas fundações também aqui em Portugal. Fundação Calouste Gulbenkian, não vou lembrar dos nomes agora, que são várias. Mas uma coisa legal da nossa universidade, quando nós entramos, que eles disponibilizam um documento dando meio que dicas, sabe? Sobre Lisboa, sobre, tipo, quais os metrôs você tem que pegar, o ônibus, o custo de vida da cidade, tipo, os aluguéis, é bem completo. E dentro desse documento, uma das páginas era só com sites, né, com as bolsas de estudantes, para vocês darem uma olhada e pesquisarem, assim, né, para os alunos procurarem as bolsas, né. No Google tem uma lista de universidades de Portugal, então todo site oficial, vocês podem entrar, sempre vai ter essas informações, então ajuda bastante. Sim. E... Qual é uma pergunta? Quais seriam os documentos para essas bolsas? Aí depende qual bolsa que você vai participar. Geralmente eles pedem uma carta de motivação, depende também do estilo da bolsa, né? Se for também como é que fala? Por questões financeiras, eles pedem também, por exemplo, declaração de imposto de renda, tipo, por exemplo, dos pais no Brasil mesmo, sabe? No meu caso, no Santander, foi isso, foi declaração de imposto de renda, foi uma carta de motivação e um comprovante de que eu estava fazendo mestrado aqui na Europa. Se eu não me engano, foram só esses 3. Eu tenho quase certeza, não lembro de outros documentos que eu tive que entregar. Eu acho que também é diploma do Brasil. E a bolsa é 100% do preço do valor do seu curso? Não, era um preço fixo. Eles dão por semestre um preço fixo. Não é... Tem desde esse tipo, né, dessas bolsas que eles dão um valor fixo por semestre, tem até os por mês, né, e tem até as que vai tudo para pagar a faculdade, né. E você tem uma contrapartida ou não? Contrapartidas, fala.
contrapartida depois no final? Se tem que fazer alguma coisa? Ou... Não, de entregar algum trabalho, se apresentar algo, alguma coisa assim, não tem. É só eles dão a bolsa mesmo. Vários tipos de bolsas. Né? Tem muito, é uma questão assim, que nem eu falei, esse documento, se alguém tiver curiosidade, tem no site da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Nova de Lisboa, a sigla é FCSH, você coloca FCSH e entra no site deles e eu não lembro exatamente onde estará, mas no site tem um lugar que é tipo, como se fosse bem os boas-vindas aos estudantes estrangeiros e vai ter esse documento em PDF e tem essas dicas de bolsas e tudo mais. Também tem as próprias bolsas da universidade, né? Na nossa tem a bolsa por mérito, então se você foi muito bem no primeiro ano, no segundo você não paga. Tem também a bolsa, né, por necessidade financeira, então apresenta também imposto de renda, enfim. Sim. Eles sempre participam nisso. Tem as próprias bolsas da Fundação de Ciência e Tecnologia. Sim, também. A Fundação Ciência e Tecnologia é como se fosse mais ou menos o CAPES, né? Tipo, mal comparando, assim, de Portugal. Eles têm bastante opção também. Eu participei de um projeto de verão, que era durante as férias, foram 3 meses. Eu ganhei a bolsa nesses 3 meses e no final a gente apresentou um trabalho, foi sobre empreendedorismo, enfim, mas já ajudou bastante. Sim, tem as bolsas de... Uma coisa que eu acho que é muito interessante a Europa, em especial Portugal, gente, eu percebo muito isso aí, é que existe hoje mais vagas do que jovens portugueses. Sim. Então, eles precisam dos alunos internacionais. Então, levar os brasileiros para estudar em Portugal é quase que uma necessidade de sobrevivência das universidades portuguesas, né? Sim. Então, tem várias oportunidades. Eles estão muito nesse processo, né, que eles falam de internacionalizar ao máximo a universidade portuguesa, né? Seja chamando também os brasileiros, o pessoal das comunidades dos países de língua portuguesa, né? Os Erasmus, vem muito Erasmus para cá. Muito Erasmus, né? Então, tá que as bolsas geralmente vinculadas às instituições de ensino superior, nas universidades portuguesas, geralmente elas são só para os portugueses, porque eles têm justamente essa questão de muitos eles vão para fora de Portugal, né? Geralmente o pessoal se forma em Portugal e os portugueses eles têm o costume de ir para outros lugares da Europa, por questões que o salário mínimo aqui em Portugal ele é bem baixo comparado com o resto da Europa. Então o pessoal vai... Ainda assim, pelo Tratado de Bolonha, que é o Tratado da União Europeia para a Educação e fazer com que todas as universidades da União Europeia... É muito fácil, né, você sair também e ter essa experiência. E eles têm sempre um semestre fora. Então, todas as universidades da Europa sempre têm como proposta promover a mobilidade. Então, seja lá onde você estiver estudando, você sempre vai fazer 1 ou 2 semestres em outro país. Muito comum. Sim. E uma coisa legal também é na graduação deles, geralmente a graduação é um pouquinho mais curtinha, ela tem 3 anos, e aí se você faz a opção de fazer a graduação mais mestrado, aí vai para, se não me engano, 4 ou 5 anos, né? Acho que são 4 anos, né? Em 4 anos você se forma e sai com a graduação e o mestrado. Isso também é bem interessante. E eles estão aceitando cada vez mais Enem também. Porque na Europa, em geral, você tem 1 ano a menos de graduação do que tem na América, Brasil, Estados Unidos, Canadá. Né? Então, por que isso? Porque o ensino básico no Brasil, Estados Unidos, Canadá, né, na América, são 12 anos. E na Europa, são 13 anos. Depois, a graduação, eles têm uma carga horária maior durante os anos. Então, um curso de, por exemplo, administração de empresas, que você faz em 4 anos, na Europa, em geral, são 3 anos. E o 4º ano, ele passa a ser uma pós. Ele já vale como nível de pós-graduação. Então, isso não é privilégio de Portugal, mas é assim na Inglaterra também, apesar de não ser Europa, é assim na Alemanha. Então, às vezes, quando você faz a conta, estudar nos Estados Unidos, estudar na Europa, a Europa sempre é mais barato, porque você sempre tem 1 ano a menos de estudo, e mesmo que seja em libras, no final das contas sai mais barato. Hoje, o Eduardo, imagina, o Eduardo fez aqui uma pergunta, né? Ele falou, pessoal, muito bacana as informações que vocês passaram aqui, muito obrigada. Eu gostaria de saber quais os principais pré-requisitos ou diferenciais para conseguir uma bolsa de estudos no exterior. Aí, se a Gi e o Rafa quiserem falar, e depois você, Lara.
Eu acho que o diferencial seria os idiomas, sempre. Inglês, certificado de inglês, sei lá, francês, sempre é um diferencial. Para nós foi um pouquinho das notas, né? Eles veem bastante nota da faculdade. Porque quando você vai entrar, pensando nesse processo de você entrar, eles meio que tudo que você enviou, né, o currículo, as notas, eles meio que dão meio que uma nota para tudo isso, né? E aí fazem a classificação e aí vão chamando as pessoas. Mas os requisitos muda muito de bolsa, sabe? Então, não sei muito bem responder quais são. Vai depender muito do tipo de bolsa. Também uma coisa também interessante é que às vezes o pessoal fica com medo de, nossa, mas eu vou tentar a coisa para fora e eu ainda não publiquei nada, né? Sei lá, não fez um artigo. E aqui eles não lógico que é um super diferencial, assim, se você tem um artigo, uma coisa publicada, assim, é um super também, diferencial. Sim. Mas eles não concentram muito só nisso, sabe? Eles têm meio que um modo ali, né, tipo, de ver as coisas assim meio diferente, assim. É muito comum, por exemplo, tem um professor, meu professor que está me orientando, ele começou a escrever tipo artigo científico, tá no doutorado, sabe? Eles preferem até que você tipo faça as coisas mais devagar, assim. Às vezes você entra num mestrado, num doutorado no Brasil, fica aquela coisa, tipo, tem que produzir vários artigos e o pessoal fica ali se matando, mas aqui eles preferem, sabe, que você faça um assim muito tranquilo, sabe, tipo, demore o tempo que for e vai adiante. Então, por exemplo, se você não tem um artigo lá publicado, não é para você desanimar também, que tipo, tem super chance de entrar e passar. Perfeito. Isso é uma coisa bem legal também. E Gi e Rafa, né, vocês como nossos veteranos, teve alguma atividade extracurricular na Facamp que vocês fizeram que também foi um diferencial? O PAS, sempre eles gostam de saber mais, acho que nas entrevistas assim, que eu fiz, tanto de bolsa quanto de emprego, eles perguntaram bastante. Eu acho que eu só fiz o PAS, né, na faculdade. E os grupos de estudos, eles gostam bastante também de grupo de estudos. Grupo de estudos, mesmo o FAMON também, para eles o IMON, eu fiz o IMON só no último ano, depois de um lobby incessante do professor Sérgio e da Thalita, e foi ótimo, assim, eles gostam bastante. Mas o Rafa também deu monitoria, então... Eu falei que ia valer a pena, tá vendo, gente? Escutem a professora Thalita, Patrícia. Daqui a pouco vai abrir os grupos de estudo, hein, gente? Vamos entrar. O Rafa deu uns grupos de estudo também, e as monitorias também. Tudo que, assim, que mostra que você, tipo, tá interessado ali, gosta de aprender, eles gostam bastante. Perfeito, obrigada. E para você, Lara, quais seriam os principais requisitos ou diferenciais? Bom, gente, eu acho que eles estão certíssimos em dizer a questão do idioma, ela sempre tem um peso muito grande, né? Então, quanto melhor, se for para universidades que tem a língua inglesa, quanto maior o seu IELTS ou o seu TOEFL, né? Sempre vai ter uma vantagem. E notas, sem dúvida nenhuma, eles buscam os melhores alunos sempre, principalmente para oferecer bolsas, mas como eu disse, eu não acho que isso seja tudo. Eu acho que às vezes você tem um diferencial, uma sacada, ou uma veia empreendedora, ou uma questão mesmo de um projeto de responsabilidade social que fez a diferença, que você consegue provar isso, e isso pode ser a cereja do bolo aí para a decisão de você conseguir essa bolsa. Agora, não existe uma regra, né, Eduardo Ananiades, que fez a pergunta. Você precisa muito ver qual é o perfil da bolsa, quem é que está dando a bolsa, se é governo, se é uma fundação, se é iniciativa privada, porque, obviamente, não existe almoço grátis. Se estão dando uma bolsa, é porque estão com algum propósito por trás, mesmo que seja ajudar jovens da América Latina, ou financiar projetos na área de ciências para mulheres. Então, assim, todo mundo tem um propósito, e quando ele disponibiliza a bolsa, eles estão com buscando esses objetivos, né? Mesmo fundação.
Então, precisa dar uma olhada, né? Em geral, você precisa ter um bom exame de idiomas, precisa ter boas notas e precisa mostrar seu diferencial. Regra geral, é isso que está valendo, né? E eu acho que o diferencial são essas atividades extracurriculares aí, bem apresentadinhas. Lara, aproveitando exatamente esse gancho, a Larissa perguntou quais seriam as suas melhores atividades extracurriculares para colocar no application. Então, bom, eu vou dizer para vocês que melhores é muito relativo, né? Melhores para quê? Melhores em relação a qual projeto, a qual bolsa, qual o seu objetivo, qual faculdade. Então, eu acho que assim, a questão é exatamente a mesma. Eu acho que hoje nós estamos vivendo um mundo em que qualquer aluno que demonstre habilidades e competências socioemocionais, ele está na frente, né? Competências em soft skills, capaz de se comunicar, capaz de trabalhar em equipe, capaz, enfim, de liderar. As soft skills, elas estão aí, e dentro disso, como é que você comprova, como é que você demonstra essa habilidade? É isso que você tem que fazer, né? Mostrar que você não é só mais um número, mas você tem algo a mais, e esse algo a mais tem que ser... E olha, gente, não é a atividade extracurricular que é avaliada, é você produzindo atividade extracurricular. Então, assim, não se preocupe, eu digo sempre isso para os alunos, não fiquem presos em qual atividade extracurricular é melhor. Aprendam-se em como é que eu posso fazer o melhor possível dessa atividade extracurricular e demonstrar isso. Então, a gente tem um programa de aconselhamento na EFIGE, onde a gente ajuda todo o processo de aplicação dos alunos de graduação e para pós-graduação. Então, a gente acompanha, faz todas as etapas, vai orientando, tem profissionais, inclusive, para ajudar a rever carta de apresentação, essay, etc. E eu sempre falo isso para os alunos, não se prendam em qual é a melhor, prendam-se em como é que você pode fazer o melhor. Perfeito, Lara. E Rafa, vocês querem adicionar nessa pergunta? Acho que o importante é, a primeira coisa, assim, você tem que tipo, ter vontade da sua cara bater ali, sabe? O que você fizer ali extracurricular, se você tipo, tiver vontade e tudo mais, ele tá valendo. Acho que o mais importante primeiro é você tipo, definir o que eu quero, né? Tipo, vai lá, dá uma olhada nas universidades europeias, tipo, entra no site, sabe, deles e tipo, vai pesquisando mesmo a fundo. O que eles pedem, né? Eu tenho isso que eles pedem, tipo, eu não tenho, o que eu posso fazer para chegar ao máximo, sabe, para alcançar o máximo que eles querem. A partir disso, você vai embora, assim, você vai organizando o seu portfólio, né, que a professora falou, e é isso, não tem muito segredo, sabe? O importante é você não se colocar para baixo, não falar, eu não tenho isso, eles não vão fiz tal coisa. Tipo, primeiro se organiza, vê quais são os seus objetivos e faça o possível ali. Tipo, espere eles darem ou não, sabe? Não dê antes para você. Sim, importante. Pode falar, Gi, desculpa. Não, é super importante isso, não dar o não para você mesmo, sabe? Não, você já tem. Você fala, meu inglês não é muito bom, tipo, não sei o quê, mas sei lá, tipo, tenta, faz o teste, tipo, aí procura, sei lá, as aulas, melhorar alguma coisa, sabe? E não fica... Às vezes você é muito melhor do que você pensa, sabe? Sim. E não deixa nada, tipo, te impedir, sabe, de seguir. Gente, eu tenho mais 5 minutinhos para falar com vocês aqui. Eu estou vendo que a Larissa aqui está fazendo algumas perguntas. Mas... Oi? Ela levantou a mão. Não... Acho que... eu acho que essas questões, elas são muito pontuais, como a gente está falando aqui, né? O que é melhor para... Não tem o melhor para. Você tem muito que analisar, Larissa, qual que você está aplicando, para que você quer, né? Quando você fala quais são os pontos essenciais para a carta de motivação, não existe uma receita de bolo, apesar de todo mundo querer essa receita de bolo, ela não é assim tão fechadinha, né? Depende muito para que você está aplicando. Então, eu acho que a gente precisa analisar, antes de qualquer coisa, para o que, para onde
qual curso, qual bolsa, e aí, em cima disso, fazer toda essa análise muito específica do que os caras estão querendo. Então, por exemplo, eu tive um aluno agora, recente, que o irmão tinha entrado em Harvard e ele até não queria, porque a área dele era mais engenharia. Então, ele estava aplicando para o MIT. E ele passou no MIT, mas ele não passou em Harvard, e o meu irmão tinha passado. E ele ficou super frustrado. Mas ele não queria mesmo Harvard. Por quê? Porque o perfil dele era para o MIT. Ele tinha medalha olímpica, ele tinha a Olimpíada Nacional de Matemática. E aí, porque a hora que ele é excelente, mas não é perfil para Harvard. Então, ele não passou. Não é porque ele não era bom, porque não era o perfil dele. Então, isso é muito importante de vocês entenderem que um não significa que você não é bom. Você não pode passar em tudo, porque cada instituição ela busca um perfil de aluno. Qual é o seu match? Qual é o seu perfil? O que você está buscando fazer? E aí sim a gente vai explorar aquilo que você é bom, né? Mas, olha, eu queria dizer, inclusive, deixar aberto, se vocês tiverem, quem está mesmo a fim de aplicar e quiser um programa de aconselhamento, ou pelo menos conversar com a gente sem nenhum compromisso, a gente está à disposição, a gente pode agendar horários aí com os interessados para explicar como funciona e até para dar algumas dicas, independente de acompanharem o programa inteiro, mas vale a pena, porque às vezes é um detalhezinho que faz toda a diferença, né? E a gente está bastante acostumado porque a gente só faz isso. Então, no que você faz muito, você tem que ser bom, né? E é isso que a gente procura fazer. Com certeza, Lara, muito obrigada. A Larissa falou que vai enviar um e-mail, não sei se você está com tempo ainda, que ela está com a mãozinha levantada. Sim. Não, na realidade, primeiramente, muito obrigada por todo o esclarecimento e desculpa pela bomba de perguntas. Eu ainda estou no segundo ano de graduação, mas eu costumo planejar com muita antecedência, justamente para conseguir a bolsa. Eu gostaria de saber se você sabe se, por exemplo, o processo de application ele costuma ser muito diferente nas universidades europeias para as asiáticas, se, enfim. Você fala europeia com? Como assim? Comparando as universidades europeias... com as universidades asiáticas. Asiáticas. Olha, eu diria a você que depende muito do que você está chamando de universidades asiáticas. Então, hoje, os chineses eles vão para as melhores universidades americanas, não é porque eles são os melhores, mas é porque a concorrência deles é tão grande que é mais fácil eles passarem numa Ivy League americana do que eles entrarem numa universidade chinesa. Então, e é um estilo vestibular lá, como o nosso aqui. Aquela coisa de um dia de prova, quem tirou nota maior fica com a vaga, né? Então, se você vai falar Singapura, por exemplo, Singapura tem hoje opções muito boas, internacionais, que te dão diplomas e que eu acho que ainda o mundo está começando a descobrir, mas que valem muito a pena, né? Então, não é uma coisa assim impossível, mas eu diria que a China ela tem peculiaridades bastante diferentes aí, não sei no nível de pós muito a fundo, mas para graduação é bem complicado. Agora, após, não sei se eles estão falando inglês, se eles estão oferecendo, talvez uma ou outra universidade esteja oferecendo programa em inglês. Eu diria que a grande maioria elas não oferecem programa em inglês. O que na Europa qualquer uma delas oferece, né? Então, por exemplo, você quer fazer uma pós na Alemanha, você vai fazer uma pós em língua inglesa, você não vai fazer em alemão. Claro que morando na Alemanha você vai acabar aprendendo alemão, mas eu acho que assim como o Brasil, a China ainda não está pronta para isso.
Talvez em Pequim, uma outra instituição, assim como a gente tem aqui a Facamp, a gente tem o INSPER, mas são ilhas. Não posso falar que é o país. E eu faço essa crítica, gente, é muito difícil para mim, porque eu sou da Unicamp, meus filhos são da USP, a gente sabe que são as melhores instituições públicas que a gente tem no país, ainda são as nossas paulistas, né? Mas se vem uma pessoa e que quer fazer uma disciplina na Unicamp, ela não consegue se ela não falar português, porque os professores não oferecem disciplinas na graduação em inglês. E isso é um processo, talvez o outro, começando agora, mas na hora do ranking internacional das universidades, um dos quesitos para avaliar qual é a posição do ranking é exatamente uma das ofertas, a oferta de disciplinas, é a internacionalização e oferta de disciplinas em língua inglesa. E no Brasil a gente sempre zera nesses pontos. Por isso, quando a gente vai ver, poxa, mas a Unicamp e a USP são tão boas, e está lá em 30º, número 300, né? Por quê que a gente está tão baixo? Porque a gente não é só o nível de aula ou de pesquisa, são vários quesitos, e no quesito internacionalização, a gente ficou para trás, né? A gente precisa retomar isso. Gente, eu tenho uma outra live com o pessoal me esperando, já me chamando aqui. Tudo bem. Tem muitas perguntas ainda aí para responder? Pode deixar, pode ir tranquila. Qualquer coisa a gente marca um outro encontro e a Gi e o Rafa também vão ficar aqui para ajudar a gente a responder as outras. Eu queria muito, de novo, colocar meu e-mail à disposição de vocês e dizer que eu estou super assim, disponível. Se alguém quiser marcar uma conversa comigo, quiser bater um papo sobre oportunidades, até sobre como funciona esse programa de bolsas, esse programa de aconselhamento de pós-graduação que a gente tem, eu vou deixar aqui no chat o link da minha agenda. Então, vocês podem só clicar e escolher um horário, já vai cair aqui para mim, para a gente conversar, tá bom? Perfeito, Lara, muito obrigada. Patrícia, Thalita, peço desculpas por sair assim, mas eu realmente preciso deixar. Que isso, obrigada, Lara. Muito obrigada pela presença. Obrigada, Lara. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Vamos dar continuidade agora, né, com a Gi e com o Rafa. Primeiro, vocês querem responder alguma coisa dessas perguntas que a Larissa falou? Ou a gente passa para a próxima, como vocês preferirem. Você quer ler, Lari, ou falar? Quer que eu leia para você? Não, tudo bem. Eu gostaria de saber se o tema, por exemplo, do TCC de vocês tem alguma coisa a ver com a pesquisa que você fez hoje, que vocês fazem hoje, se costuma ser levado em consideração, que eu não sei se vocês aplicaram diretamente para algum programa, enfim, se vocês puderem comentar um pouco sobre, seria legal. Sim. Vai lá, começa. Eu comecei achando que eu ia continuar com o meu tema do TCC, mas eu acabei mudando. Específico. Então, o meu TCC foi sobre os direitos humanos da população da faixa de Gaza, na perspectiva da ONU. E quando eu terminei, ficou muito bacana. Não sei se a Roberta está aqui, mas ficou muito bom. Eu falei, eu vou usar isso aí, vamos ver se eu consigo traduzir. Ótimo! Nossa, interessante é que aqui, né, eles não, por exemplo, eles não fazem esse projeto essa monografia, eles não fazem na graduação, não tem. Então, por isso, no mestrado tem até tudo, com as aulas que a gente teve aí para preparação da mono na Facamp, meio que repetiu depois no mestrado. Então, isso também é um diferencial para nós, né? Teve uma facilidade absurda para conseguir escrever a tese, sabe? Porque a gente já sabia. E o pessoal aqui ainda está começando e foi um super diferencial, eu acho. Ajudou bastante a gente. Já saber, assim, mais ou menos como que é uma estrutura, né, de um trabalho, um TCC ali, para poder fazer. Mas continua, que você está falando. Sim. Não era isso que eu estava falando. Do tema? Sim. Desculpa, pode falar, Gi.
Eu acho que o tema, né, quando você escolhe sua mono, eu acho que você vê o que você gosta e acaba te levando para o que mestrado eu quero fazer, sabe? Então é sempre tudo interligado, eu acho também. Ai, que demais! A gente acaba sendo com uma vantagem mesmo, né? A gente vai ter escrito uma mono inteira e já vai estar mais preparado. Vou chamar agora o Felipe, que ele está com a mãozinha levantada. Oi, gente, boa noite. Primeiro, obrigado, né, pelas informações, por estar aqui com a gente. Eu queria perguntar se o visto, né, quando você faz esse processo de admissão em uma faculdade aí em Portugal, que é o caso de vocês, se o visto ele permite trabalho ou se vai depender da faculdade, do curso, como que funciona? Permite, o visto de estudante aqui permite trabalho normal, desde que não afete sua carga horária do curso. Então, se quer trabalhar, é interessante pegar um curso que seja pós-laboral, né? Mas pode trabalhar, pode ficar, enfim, é super acessível, assim. Geralmente, né, os mestrados, pelo menos, e as pós são pós-laboral, né? Sim, aqui em Lisboa, sim. Sim, porque eu me candidatei para outras duas e elas eram integral, no caso. Mas aqui em Lisboa, eles dão um foco, assim, mais pós-laboral. Entendi. Uma pergunta aqui que eu recebi aqui no privado foi sobre como é a rotina do mestrado de vocês e como a pandemia impactou isso. Então, a gente começou as aulas em outubro de 2019. Então, era presencial, eram 3 vezes por semana, das 6 às 10, né? Sim, era quinta, sexta e sábado? Isso. E eram só 3 matérias por semestre. Então, a gente que escolhia, tinha as obrigatórias, mas a gente que escolhia. E era presencial, mas aí com a pandemia começou a ser tudo online, mas foi só o segundo semestre. Porque é um ano de aulas e um ano só para tese. Então, no primeiro semestre foi presencial, no segundo foi online, e agora o ano inteiro, cada um por si, assim, trabalhando com o seu orientador. Então, é sempre online também. Sim, que mais? Eu acho que era isso. Sim. Acho que era isso. Obrigada, gente. Alguém tem mais alguma dúvida? Quer levantar a mãozinha ou mandar também para mim anonimamente no chat? Tudo certo? Ai, gente, fiz tantas anotações, vocês não têm noção. Agora é o desespero para correr atrás. Mas se ninguém tiver... Acho que a professora Patrícia tem um recado, professora? Não, eu só queria fazer um comentário adicional, agradecer a Gi e o Rafa, é muito legal. A gente fica daqui orgulhosa desse lado, né, gente? Olhando vocês com experiência, mas o que eu queria dizer, sobretudo, é para quem está no terceiro ano ou vai para o terceiro ano que vem, que é o ano do desespero de vocês. Vocês veem todo mundo prestando estágio, mas nas empresas, fazendo aqueles milhares de processos seletivos. E é super legal, se é isso que você quer fazer para a sua carreira, né? Se você quer trabalhar nas diferentes empresas que tem na nossa região, na região de São Paulo, né? É isso mesmo, vai no final do terceiro ano, se organiza, faz os processos seletivos, esse é o caminho. Mas para quem quer ir para fora, para quem quer trabalhar numa organização internacional fora, ou para quem quer fazer uma carreira no exterior, que vai exigir passar para o mestrado, né? E para quem quer trabalhar em organizações internacionais, é uma etapa obrigatória e fundamental, porque é isso que a Gil e o Rafa falaram. Você vai fazer o seu estágio durante o seu mestrado, né? Eles não fazem um estágio durante a graduação. O mestrado é esse o momento em que você vai buscar sua profissionalização, você vai escolher efetivamente, né, ter diferentes experiências de carreira. Pensem bem essa transição para o terceiro, para o quarto ano, porque muitos de vocês ficam desesperados. Eu não sei se com a Gi e o Rafa foi assim, não sei nem se vocês prestaram estágio, se vocês fizeram um processo seletivo nesse período, mas muita gente se desespera nesse período de transição, e aí se desespera de ficar doente, de ficar mal, de ficar ansioso, de não saber o que fazer na vida. Mas, gente, é se planejar. Eu acho que o depoimento da Gi e do Rafa aqui mostra um pouco isso, com um pouco de organização, calma, respirar fundo, escutar aí o seu coraçãozinho, o que você quer fazer da sua vida, né? Não tem por que você não fazer esse sonho, se é seu sonho, né?
de ir para fora, não é impossível, e vocês na Facamp estão mais do que preparados para essa jornada. Era só esse comentário que eu queria fazer, porque ninguém comentou isso, e acho que se a Gil e o Rafa também puderem contar um pouquinho só sobre essa experiência, porque é quando vem o desespero, que é o segundo semestre do terceiro ano. Não sei se para vocês foi assim também. Foi? Nossa, 100%. No meu caso, pelo menos, não foi. Eu não pretendia, né? Não tinha intenção de correr para os estágios, como eu sempre quis, a parte acadêmica, né? Porque eu já também trabalhava no sério. Então, tipo, eu tava mais calmo. Ah, não, eu não. Já tinha um estágio. Mas fez sentido se desesperar? Não, tipo, é que nem a professora Patrícia falou, você tem mais ou menos ali seus objetivos e não ir muito na... Tipo, não, assim, às vezes o pessoal nem sabe por quê, mas está fazendo entrevista para estágio. Tipo, e se seu objetivo é esse, não, perfeito, tipo, melhor ainda, mais legal ainda, né? Mas, tipo, às vezes o pessoal nem sabe direito o que quer e às vezes acaba atropelando as coisas, mas às vezes é interessante aí com calma, né? E, tipo, vocês são novos, tipo, geralmente na Facamp o pessoal entra com 18 anos de idade. Vocês terem noção, aqui é muito raro, não é muito raro, mas tipo, é muito difícil alguém tipo, com 18 anos já entrar, sabe, na universidade. Porque eu até nem tanto, mas na Europa, ali você vai para a parte mais Europa Ocidental, o pessoal entre 21 para cima, sabe? Tipo, ou vão trabalhar alguma coisa, ou vão, sei lá, eles têm esse tempo, sabe? Esse gap, assim, para saber mais ou menos o que eles vão fazer, para criar esses objetivos e depois ir embora. Às vezes a gente fica naquela coisa, a gente está na ansiedade do vestibular, e aí a gente passa na universidade e a gente continua nessa ansiedade, assim, daí a gente já quer trabalhar direto e fazer, tipo, estágio e vai embora, sabe? Pelo menos se você tem condição de, pelo menos, não trabalhar, tipo, não precisar, tipo, trabalhar, não precisar seguir um estágio, acho que às vezes é interessante fazer isso, sabe? Daqui, pelo menos, eles entram com a idade um pouco até mais avançada, assim. Sim. Comigo foi super diferente. Passei mal o terceiro ano inteiro. A ansiedade eu não sabia muito bem. Eu acho que eu não acreditava muito em mim, sabe? Então, eu tentei vários estágios, eu fiz estágio, só depois de 1 ano e meio que eu falei, vou pro mestrado e vai ser isso, é isso que eu quero. E eu demorei um pouquinho ainda para ter essa paciência que o Rafa tem, essa calmaria. Eu que entrei também mais velho. Entrei um pouco mais velho. Tem medo de errar, sabe? Você tá aberto, assim, tipo... muitas vezes você faz também, tipo, vai pra alguma área e você tem certeza que aquilo pode não ser, tipo... Sim, é só na prática mesmo, sabe? Você não pode se culpar por isso, você não pode se sentir mal, tipo... Sim. Uma experiência super válida. Ai, muito obrigada. É muito como uma pessoa do terceiro ano do segundo semestre. Dá uma calma em ouvir isso. Não vou negar. Mas muito obrigada, ajudou muito. Vou encerrar o evento agora, tá bom? Então, a gente chega ao fim de mais um evento mensal sobre as possibilidades de carreira em relações internacionais. Gostaríamos de agradecer, por mais que a Lara não esteja aqui, agradecer novamente ela. E também aos nossos veteranos, a Giovana e o Rafael, por compartilharem seu conhecimento e suas experiências com a gente. Também agradecer a presença de todos vocês e não deixem de seguir as redes sociais do Série para acompanhar mais as nossas novidades, viu? Muito obrigada e boa noite.